que eu gravo uma aula, eu posto assim que o Google libera, porque a gravação ela é realizada pelos canais aí do Google, então ocorre uma liberação e nessa liberação eu já publico no site, tá bom? Lá no nosso AVA. Então, sempre no nosso AVA vai estar disponível na íntegra as nossas aulas. Tá? Ricardo, você Porque... vai postar no Moodle ou vai postar no nosso e-mail? Não, eu posto no Moodle. No Moodle? Né? Porque fica um ambiente mais centralizado, né? Então, aí vocês acessam o Moodle, da mesma forma como vocês acessaram hoje, vislumbraram o link e tudo. Então, sempre eu coloco no Moodle. Uma coisa que eu peço para vocês é realizarem as atividades, porque é através dessas atividades aí que as notas vão ser computadas, tá bom? Não dou avaliação, até fica um pouco inviável de você dar uma avaliação nos moldes presenciais no ambiente virtual. Então, eu faço atividades mesmo. Então, eu coloco uma atividade, vocês vão construindo essas atividades, postando, e aí eu vou atribuindo notas. Assim eu fiz no ano passado e acho que foi fluente, não houve assim nenhumas reclamações. Mas eu sou sempre aberto a sugestões, tá bom? Vou passar o meu WhatsApp, né, o meu e-mail para vocês. Desculpe que geralmente eu coloco isso no AVA bem no início, não coloquei dessa vez, mas eu vou colocar. É porque caso você necessite de alguma comunicação mais pontual, então é uma forma de eu conseguir atendê-los. Obviamente não vou conseguir, na maioria das vezes, atender de forma imediata, né, mas assim que eu conseguir uma agenda, eu pego e atendo já as solicitações. Tá bom? Ricardo, Pode falar. você prefere que a gente mande mensagem para você no fórum, no e-mail ou no WhatsApp? Olha, o fórum eu acho um momento assim um pouco mais complicado, porque dependendo da situação, a gente acaba não olhando, né? Então eu prefiro, assim, quando for alguma discussão, eu acho bacana colocar no fórum, em relação à disciplina, algum conteúdo, Certo. mas algo mais pontual, assim, uma dificuldade, alguma coisa que o aluno tiver, pode estar mandando por e-mail ou por WhatsApp. O WhatsApp ele é mais rápido, né? Mas se bem que eu estou muito tempo no computador, minhas aulas lá do doutorado, trabalhos bem intensivos, então eu estou muito no computador. Então, Então vocês você não mandando... importa que a gente Não, manda não mensagem no importa. WhatsApp. Não importa não. Vocês É podem porque mandar teve para mim. alguns professores no ano passado, esse ano ainda não vi nenhum. Mas como eu sou aluno repetente, o ano Sei. passado teve alguns professores que pediram para não mandar mensagem no WhatsApp, pois eles estavam muito sobrecarregados. O telefone deles estava muito sobrecarregado. Depende da disciplina, né? Uma disciplina de matemática, eu acho que tem uma complexidade maior, então com isso os alunos acabam tendo maior quantidade de dúvidas, então isso acaba sobrecarregando. No meu caso, não tive esse problema ainda não, né? Então vocês podem estar mandando à vontade, se vocês entrarem em contato com demais alunos do ano passado, né, vocês vão ver que eu sou bem acessível nisso aí, eu não tenho nada a reclamar, vocês podem estar mandando. Eu já respondi aluno depois de meia-noite, né, fazendo trabalho do doutorado, e aluno tirou uma dúvida, levantou uma dúvida, quer dizer, eu acabei sanando essa dúvida, então não tem problema não, vocês podem estar mandando à vontade, tá bom? Não tem nenhuma ressalva quanto a isso não. E assim, a disciplina é uma disciplina bem tranquila, eu não vejo assim nenhuma dificuldade, porque tem muito um cunho histórico, a gente vai acabar estudando conceitos históricos da arte, né, os principais atores, de maneira que vocês possam ter um conhecimento básico que dá para preparar vocês aí para o Enem, que é o principal objetivo que eu creio que vocês estão aqui exatamente para isso. Né? Eu acho que em determinado momento da vida, provavelmente vocês vão querer fazer um curso, talvez nessa área, talvez não. Isso vai depender muito do perfil de cada um de vocês. Então, vamos prosseguir. Eu vou aqui apresentar o nosso plano de ensino. Acho que eu tenho que compartilhar para as duas turmas, né? Deixa eu ver aqui como é que...
seria esse compartilhamento aqui. Parece que o Google é inteligente, ele identificou que as minhas duas salas estão apresentando a mesma coisa. É isso mesmo? Vocês estão vendo? Todos estão vendo aí a minha tela? Eu tô vendo, professor. Sim. Eu tô vendo mais ou menos. Eu tô vendo, professor. Eu também tô vendo. Se tiver como dar um zoomzinho, é bom. Os meninos falam que se apertar F11 dá zoom, professor. O F11? Deixa eu ver O aqui. Google Meet também dá Você que zoom, dá gente. zoom. A gente que dá zoom na tela, não. A nossa tela dá pra dar zoom, gente. Deixa eu ver É, mas aqui. mesmo assim, se ele mexer um pouquinho a tela, sai do lugar que você tava lendo. Como é que dá Ele zoom? tem, se eu Você mexer falou. aqui, ele parece que fica meio estático. Mas assim, Para dar zoom, quem tá assistindo é só clicar Ctrl. pois menos é, a ou questão é Ctrl que mais. nas duas reuniões Contra o quê? está dizendo que eu estou apresentando nos dois Pra navegadores. dar um Talvez zoom, o eu zoom terei maior que é abrir Ctrl então um outro mais. navegador. Como eu estou usando o Edge, então no Edge está dizendo que eu estou apresentando nas duas configurações aqui, nas duas salas. Não, desculpa, gente, falei besteira, tá? Falei besteira. Realmente vocês estão certos. Deixa eu ver aqui. Ele não me dá. Beleza, é complicado. A gente chega lá. E olha que eu sou da área de TI, hein? Mas vamos ver aqui agora. Agora todos estão visualizando? Ah, então beleza, pessoal. Então o Google não é... Pra mim tá travado no inteligente mesmo assim. lugar, professor, do Word. Pra mim também. Sim, sim, a gravação. Como Ela eu, travou. lógico, eu estou gravando apenas em um meeting, né? Então eu estou usando apenas em uma sala que eu estou fazendo a gravação. Mas essa mesma sala ela vai ser compartilhada para todos. Da mesma forma que o plano de ensino, ele está aqui como técnico em alimentos integrado ao ensino médio. Tem agropecuária e tem tecnologia da informação. Técnico informático, quer dizer. Então, assim, vou usar o mesmo documento para vocês, mas o conteúdo é o mesmo, não vai ter nada diferente. Lá no Moodle, vocês conseguem baixar esse plano de ensino. Como eu não salvei ele em PDF, coloquei ele aqui no Word, eu acho que é por isso que ele está pequeno. Deixa eu vou fazer um negócio aqui, eu vou salvar ele em PDF. Porque também não adianta eu apresentar algo que vocês não consigam visualizar. Era Em só aumentar PDF. o cantinho lá. Pois é, eu estou tentando aumentar aqui, mas ele não está dando certo. Aqui. Parece que ele Aí, trava. direito. Ele trava. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui em PDF, que aí eu já faço uma configuração de visualizar como tela cheia, e aí vocês conseguem visualizar. Eu vou fechar aqui o hoje, e vou novamente aqui no Meeting compartilhar. Deixa eu ver aqui. Conseguiram visualizar aí melhor? Sim. 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 Sim, consegui. Agora, beleza, então. Então, olha só. O nosso curso, a ementa dele, ou seja, quais são os objetivos, os conteúdos que serão ministrados. Então, nós vamos ter esses pressupostos aí, ou propósitos, né, que indicam o que seria a arte, o papel da arte na ampliação do olhar sobre a nossa realidade. Logo que eu iniciar a disciplina, vocês vão entender um pouquinho esses conceitos. A arte na representação da figuração humana, os elementos da linguagem artística, que abrange a questão visual. Esses elementos
também que se convergem no contexto corporal e na parte cênica, né, direcionada aí ao teatro. O nosso objetivo é compreender a arte como um conhecimento, como uma cognição. O que seria cognição? É a interpretação que vocês têm do contexto artístico. Então, através dos nossos recursos humanos, nós conseguimos nos expressar, né, dentro de uma cultura. A cultura é tudo aquilo que nos cerca, né, os conceitos que nos são apresentados, e isso tudo acaba nos influenciando e fazendo com que também nós passamos a ser influenciadores. A forma como nós conseguimos nos expressar. Então, isso tudo converge ao mundo do trabalho artístico. Então, a arte ela tem uma grande notoriedade em relação ao nosso eu, a forma como nós nos expressamos. Então, a arte ela acaba representando um contexto cultural de uma civilização. Então, se você muitas das vezes quer estudar um povo, então você estudando as características artísticas daquela sociedade, você acaba identificando um paralelo, identificando como que é o comportamento daquela população. Então, assim, bem, em relação aos nossos objetivos específicos, então é possibilitar ao aluno interpretar e representar o mundo à sua volta, isso no contexto artístico, de uma forma de representação humana, contando com elementos do intelecto, mas também do afetivo, do subjetivo. O afetivo é a relação que você tem com outros indivíduos. Já o subjetivo é a relação que você tem consigo mesmo, o que fortalece o processo de identidade, que você acaba se identificando no contexto artístico. E também se tornando um cidadão, entrando no contexto da cidadania e do trabalho também. Isso com tudo, mas também temos a intenção de apreciar, de refletir as produções artísticas como geradores de discussões críticas e criadores de experiências simbólicas, porque toda arte ela precisa de ter uma técnica e de símbolos que acabam aderindo a essa técnica ao objeto artístico em si. Reconhecer também esse papel da arte na sociedade, na formação do ser humano, na possibilidade de desvendamento da relação dialética. O que é dialética? A dialética, pessoal, é uma ciência na qual eu tenho várias questões e eu faço uma condensação, ou seja, junções dessas discussões para criar uma linha de raciocínio. É como um debate, né? Do debate nós temos uma temática principal, cada um vai apresentar várias considerações nesse debate e através de um diálogo nós vamos chegar a uma conclusão. Nós vamos tirar, por exemplo, temos A e B, né? Então esse A e B são discussões que vão ser unidas, vão ser discutidas, vão ser construídas para se chegar num C. Então eu excluo A e B e acabo gerando um C, um outro conjunto de ideias. Então, isso é o que a dialética tem. A dialética é a construção de conhecimentos a partir de uma base prévia. Então, toda ciência, ela vem desenvolvida através de uma dialética. Ou seja, eu tenho bases científicas, bases teóricas, e através dessas bases ocorrem sustentações para a geração de novas ideias. Igual, por exemplo, antes de desenvolver o carro, o veículo, nós tínhamos a carroça. Então, com o desenvolvimento do motor, que é algo novo, eu tinha uma carroça, e esse motor foi aderido à carroça para a construção de um veículo. Então, assim, eu tinha uma ciência que construiu o motor, eu tinha uma outra ciência que construiu o veículo, e essa junção acabou transformando no automóvel. Da mesma forma que nós temos hoje o veículo elétrico. O veículo elétrico, ele funciona nesses moldes. Eu já tinha um veículo com motorização e tudo, e aí eu vim com o motor elétrico, em substituição ao motor a combustão. Então, a dialética, ela surge como uma nova ideia, como um novo desenhar a partir do que já existe. E um dos principais papéis de criação é exatamente a arte, né? Porque a arte, ela faz com que nós nos expressamos, com que nós utilizamos o nosso eu, né, dentro de uma máxima ideológica para a criação. Então, a arte ela está muito associada e atrelada ao novo, à inovação. Tanto que o grande Steve Jobs, né, que é fundador da Apple, o cara praticamente que criou todas as bases tecnológicas
da nossa idade contemporânea. A partir do desenho do computador, não sei se vocês sabem, mas o computador foi uma das primeiras invenções do Steve Jobs, foi o computador com esse formato que nós temos hoje. Você tem um monitor, você tem um teclado e o computador processando. Tem uma interface amigável com o usuário, o mouse também. Antes do Steve Jobs, os computadores eles funcionavam com cartões perfurados. Eu tinha um teclado Apache, que era como se fosse uma máquina de escrever, e através daquela máquina de escrever eu gerava os cartões perfurados e o computador processava aquela informação. Eu não tinha essa interface amigável como nós temos hoje. O mouse, nós temos o teclado embutido, temos a tela. Então, isso tudo não havia antes. Então, a haste para o Steve Jobs era o principal elemento do novo. Era o principal elemento que era desenvolvido pela Apple. Então, a Apple, na era do Steve Jobs, era altamente criativa. Tanto que até mesmo o tornar embutido o teclado dentro de um touchscreen, dentro de uma mesma tela, é algo totalmente idealizado pela Apple. Então, quando você pega um celular e você ter a tela misturado com teclas, com screen, com toda essa tecnologia, foi tudo baseado na haste, porque até então havia uma divisão no celular, né? Você tinha uma parte que era o teclado e a outra parte que era a tela, né? Então, Jobs, ele conseguiu juntar aí os dois. Então, a haste, ela tem essa caracterização de suma importância dentro do contexto contemporâneo, mesmo que muitos, às vezes, critiquem, né? O que tem a ver, por que eu vou aprender a haste? Mas é exatamente isso, porque a haste, ela acaba incentivando você a criatividade. Então, quando você se torna uma pessoa criativa, independente do trabalho que você esteja executando, aquela criação vai incorporar em você. E aí vão surgir novas ideias. E essas novas ideias vão acabar consumando em novos produtos, em novos processos e novas formas de agir. Então, a arte ela é muito importante nesse papel, dentro da sociedade. Bem, então aí nós vamos ver essa questão da identificação da arte, desse papel da arte na sociedade, que vem criar essa formação do ser humano, na possibilidade do desvendamento da relação dialética na vida cotidiana. Então, ou seja, a dialética, ela traz essa questão de você usar o que já existe para a criação de um novo. Então, sempre lembrem dessa palavra dialética, está muito associado ao diálogo, associado ao conhecimento científico, que será gerador de outros saberes. E também o contexto da atuação profissional. Essas emendas, pessoal, isso aí realmente são escritos que estão no PPC. Então, isso aí não foi criado por mim, né? Houve uma discussão entre o colegiado de docentes que cria cada PPC, né? Que é o plano pedagógico do curso. Então, todo o curso deve estar atrelado ao que é disposto no PPC. Então, nós teremos, né, no primeiro trimestre, alguns conceitos sobre o que é arte, o papel da arte nessa ampliação do olhar sobre a realidade. No segundo, a arte na representação da figuração humana, os elementos da linguagem visual, artes visuais. E no terceiro trimestre, os elementos da linguagem corporal e cênica, envolvido aí no contexto do teatro. O teatro também você acaba criando uma dramaturgia, na qual você incorpora uma nova identidade a partir daquele contexto que a peça teatral vai abordar. Bem, há uma questão discricionária aqui, ou seja, esses conteúdos eles podem ser modificados ao longo da nossa jornada acadêmica, do nosso curso, e isso de acordo com algumas modernizações, algumas necessidades a mais que vocês podem estar levantando, e eu também. A nossa metodologia. O que é metodologia? Metodologia é a forma que você vai trabalhar. Então, a metodologia ela é a ciência que estuda os métodos, ou seja, os processos para se realizar algo. Então, tudo na vida você vai ter que ter
metodologia. Até para você ser um pesquisador também, você tem que ter uma metodologia. Ou seja, como que você vai fazer para você ser um cientista, para você estudar, para você desenvolver suas pesquisas. Então, a metodologia está presente em tudo. Até aos estudos que vocês estão realizando para depois prestar um Enem da vida, vocês também têm que ter uma metodologia de ensino. Como que você vai aprender da melhor forma possível, de acordo com as suas características cognitivas, psicológicas. Então, cada um é cada um. Né? Nós temos a nossa individualidade e essa tem que ser respeitada. É através dela que nós nos identificamos como humanos, distintos dentro de um contexto social. Então, quando vocês forem estudar, vocês vão ter que realmente aderir a alguma metodologia que vai adequar a necessidade de vocês. Então, a nossa metodologia vai ser realmente utilizando muito esse ambiente virtual de aprendizagem. Então, lá, as atividades vão estar postadas, os envios também vão ser postados ali. Então, é nesse ambiente virtual que nós vamos ter o controle, né, os horários que nós teremos nossas aulas, os materiais necessários para uma leitura prévia antes de iniciar as nossas aulas. Então, tudo isso, obedecendo, obviamente, a nossa carga horária, os regulamentos, né, serão dispostos nesse ambiente. Enquanto nós tivermos aí essa questão da pandemia, então nós vamos ter que utilizar esse nosso ambiente. As aulas são expositivas, né? O que é uma aula expositiva? É uma aula que o professor vai apresentar a disciplina, o conteúdo para vocês. Obviamente, nessa aula expositiva, que hoje está passando muito caminhões, né? Há uma interação, vocês podem me interromper a qualquer momento que eu vou estar atendendo a essa solicitação, tá bom? Então, a qualquer momento, durante as aulas, vocês podem se sentir livres para estarem me interrompendo. Bem, o nosso cronograma de conteúdos e de atividades está exposto aqui em 20 temáticas. Vamos ver aí o que é arte, os conceitos, as definições, as linguagens artísticas, as potencialidades expressivas dentro do contexto visual, dentro do contexto musical, no teatro, na dança. Então, cada pessoa, de acordo com as suas especialidades, e saberes e gostos, ele acaba aderindo a um tipo artístico. Todos são extremamente importantes porque desenvolvem essa questão de você se reconhecer, né? De você conhecer a si próprio, externalizar isso. Então, essa externalização é que é fruto de novas ideias, de novos saberes. Então, a arte ela tem um potencial muito grande, não diretamente a ela, mas o que ela causa indiretamente, porque um ser muito artístico, ele acaba desenvolvendo a criatividade, ele acaba desenvolvendo a inovação, que é algo que é muito requisitado pelas organizações, ainda mais em um momento que nós temos de machine learning. Então, eu tenho a inteligência artificial substituindo o trabalho braçal, né, o trabalho mecânico humano. Então, o que vem a surgir nesse novo delinear, nesse novo desenho, são seres capazes de pensar, de raciocinar e de inovar, porque a máquina vem substituindo o trabalho braçal. Então, uma análise de texto, uma análise de dados, de estatística, de operacionalização, de controle, isso a máquina está fazendo muito bem. Então, poderosos algoritmos, para aqueles que são da área de TI, os algoritmos são as instruções que são passadas para o computador realizar atividades. Então, poderosos algoritmos acabam conseguindo realizar várias substituições do trabalho humano. E esses algoritmos, eles acabam tendo nível de aprendizado. Eles se ajustam de acordo com as mudanças do ambiente. Então, esse contexto, ele social e econômico, ele é preocupante, porque ele vai exigir muito de trabalhadores realmente criativos. Porque o computador, ele não é criativo. Ele executa o que ele é programado para executar
dentro de uma limitação. Apesar da inteligência artificial conseguir realizar mudanças de forma automática. Mas, mesmo assim, nós precisamos de estar sendo seres mais criativos, exatamente para conseguirmos, nesse mundo afora, sobrevivermos. É uma questão que vem preocupando várias dialéticas sociais, né? Pessoas que estudam esse contexto e tentando propor soluções. Então, nós vamos ver também a questão do reconhecimento da arte em minha vida, né? Do espaço cultural, do lazer, do campo de trabalho, a arte como expressão, como conhecimento, cognição e como cultura. Cognição já seria realmente as nossas adequações, né, de acordo com o que nós somos capazes de fazer. A cognição são os nossos sentidos que se agrupam para a realização de uma atividade. Então, a cognição ela está muito ligada à nossa questão de interpretar o monumento artístico. O papel da arte também nessa ampliação do olhar sobre a realidade, o fazer artístico. Bem, então nós temos todos esses elementos, né, que acabam culminando em uma disciplina um pouco densa. Ela tem uma relatividade um pouco densa em relação ao conteúdo, mas nós vamos estar trilhando o processo histórico, né? Porque o processo histórico ele acaba nos trazendo o antes, né, o porquê e o que vem adiante. Então, essa questão de você estudar a história, ela é extremamente importante para você conseguir entender o que você está vivendo hoje. Então, estudar a arte nesse contexto é de suma importância. Então, tem um livro muito bacana que surgiu. Ele não é um livro, assim, vamos supor, tão acadêmico, mas nesse processo introdutório, que há necessidade de um entendimento, então é fantástico. É uma série da Globo, da editora Globo, e os títulos geralmente são assim, o livro aí tem história da arte, da psicologia. Então, o que eu acho bacana desse livro complementar é porque ele traz esse cunho histórico. Então, você vai entendendo o porquê que foram surgindo essas peças. Então, quando você pega o livro da matemática, você vai entender o porquê que surgiu todas aquelas técnicas, até chegarmos em um momento atual, em um momento contemporâneo. E muitas das vezes um livro didático ele não aborda isso. Ele aborda simplesmente os assuntos fragmentados. Mas você não sabe quais foram as necessidades que acabaram surgindo aquelas técnicas. Então, por que surgiu, por exemplo, o cálculo de Bhaskara, a interpretação de uma equação de segundo, de primeiro e de terceiro grau? Por que existe isso tudo? Então, esse livro, essa série, o livro da matemática, da arte, da psicologia, ele vem abordando isso. Ele traz um cunho do surgimento daquela ciência até o mundo contemporâneo. Lógico, ele não aprofunda, mas te dá uma noção muito boa e clara do processo histórico. Então, dentro do processo histórico, você acaba conseguindo ter um entendimento. E aí, esse entendimento, essa lógica linear, ela acaba permitindo com que você possa aprofundar em outras temáticas. Então, eu gosto muito desse livro e as minhas aulas são baseadas nele. Eu pego toda essa caracterização histórica e passo para vocês, porque fica uma maneira mais fácil de você entender da onde que surgiu aquele tipo de arte, como que ela se desenvolveu, o porquê que ela se desenvolveu e a importância cultural e social da época a qual ela foi contemplada. Bem, então nós temos muitos elementos aqui, né? A arte na representação da figura humana, percepções das figuras humanas, expressão corporal, gestual. Então nós temos um conteúdo aqui bem denso realmente a ser estudado na disciplina. Mas dentro desse cunho histórico se torna bacana estudar, não se torna aquela coisa bem fragmentada, que é uma das dificuldades que eu tive quando eu estudava essa disciplina. Porque as coisas muito fragmentadas, o nosso cérebro acaba não memorizando. Porque o nosso cérebro ele é formado por redes neurais. Então, essas redes, elas têm tipo um vértice.
né, que é o ponto principal. Então, o vértice, ele significa amplitude de novas ideias que estão entrelaçadas a uma inicial. Então, o nosso cérebro funciona assim. Então, quando você pega um assunto, esse assunto ele é um tema-chave. E aí, esse vértice ele vai abrangendo outros assuntos, formando uma rede. Quando a coisa é fragmentada, ao invés de você ter um epicentro, um vértice sobre aquele assunto, você tem vários pontos, né, como se fosse um céu estrelado, com pontos diversos. E aí você não consegue memorizar, porque você não tem essa linearidade. Então, é interessante estudar o processo histórico das coisas, exatamente para que você consiga ter uma linearidade das coisas, né? Tem que ser linear. Bem, vamos ver aqui também os movimentos artísticos, isso é interessante também, né? Porque esses movimentos, eles surgem exatamente como uma proposta. É uma proposta de criação, de desenvolvimento artísticos de temáticas distintas. Então, essa questão desses movimentos, eles representam rupturas. Então, esses movimentos, eles acabam criando quebras de paradigma. O que é um paradigma? Paradigma é uma ideia predominante. Então, a arte, ela vem exatamente para quebrar novos paradigmas. Ou, muitas das vezes, dá uma visão nova. Não é você, às vezes, substituir aquele tipo, né, mas você criar uma nova proposta. Então, isso também segue paradigmas. Nós temos paradigmas, por exemplo, antigamente da telefonia sem ser celular, sem ser móvel. Né? Todo mundo tinha uma linha telefônica em casa e tudo, um telefone fixo. Então, hoje, isso já se tornou algo dispensado. Né? Ou seja, eu tenho uma quebra de paradigma em relação a isso. Então, hoje, todo mundo tem o seu celular, tem essa individualização caracterizada. Bem, pessoal, até então, dúvidas? A gente fala muito aqui. Dúvidas, podemos continuar? Boa, tá de boa. Então, beleza. Então, vamos continuar. Mecanismo de atendimento, né? Nós temos chat fora no ambiente virtual. Os discentes poderão procurar atendimento individualizado no campo durante o semestre letivo. Como nós não temos campos, então, por isso que eu acabo cedendo aí os meios de comunicação que eu tenho até então. O celular, utilizando o WhatsApp, e-mail, então, tudo isso pode ser utilizado para que nós possamos ter esse atendimento individualizado. Bem, critérios de avaliação, né, isso aí vocês já são bem cientes, nós temos a N1, a N2 e a N3. Então, fechamento da N1, eu vou computar todas as atividades que vocês fizerem. Então, é muito importante não deixar para depois, né? Faça a atividade, manda, exatamente para que eu possa estar avaliando e postando essas notas à medida que o semestre for evoluindo, que o trimestre, né, seja evoluindo. Deixa eu ver mais aqui. As nossas referências básicas. Então, essas aqui são jogos para o ator e o não ator, né? São bibliotecas que tem aí. História da arte, improvisação para o teatro, temos essas complementares, texto e jogo, a construção do personagem, uma bibliografia sugerida, é o livro da arte, essa sugerida aí, que eu acho ela bem interessante, porque ela dá esse cunho linear dentro do processo histórico da arte, que é realmente a que eu adoto, né, mas não se preocupe, a gente não vai estar precisando assim de estar utilizando muito livro, porque as minhas apresentações elas já são bem didáticas em termos de conteúdo também, né? Tem conteúdos aí que acabam atendendo a essa demanda de vocês. Bem, então, eu fiz um aparato aqui do nosso plano de ensino da disciplina, né, e vou adentrar agora com alguns conceitos de arte. Geralmente o nosso encontro ele não passa de 1 hora, tá? Geralmente eu pretendo ficar nesse tema aí de 45 minutos, por aí, até para que vocês possam ter um tempinho de ler previamente aí o material, e para que nós possamos iniciar discussões também. Não basta apenas eu estar criando exposições, mas vocês também interagindo, principalmente nas dúvidas.
Como material é bem Professor, didático, bom, pode falar. é necessário anotar alguma coisa? Olha, como as aulas são gravadas, se você, em um momento posterior, quiser sanar uma dúvida, você pode rever todo o conteúdo que nós vamos colocar aí no ambiente virtual de aprendizagem, né? Então, eu, por exemplo, as nossas aulas, tem alguns professores lá do doutorado que eles disponibilizam as aulas, outros não. Então, aí é uma coisa muito individual de cada um. Eu gosto de anotar, por quê? Porque depois eu não preciso de rever a aula inteira. Então, eu anotando, eu consigo ter um embasamento, um engajamento melhor do que não anotar. Eu disponho as aulas, mais assim, por uma questão de, se houver uma necessidade de tirar alguma dúvida, ou até mesmo, todos nós sabemos que a internet oscila muito, ainda mais em Morrinhos, outras regiões a qual vocês estejam, a internet é pior que, por exemplo, eu estou em Goiânia. Aqui que tem uma internet melhor, acaba muitas das vezes caindo, né? Imagina no interior, né? Eu já morei muito tempo no interior, recentemente que eu estou em Goiânia. Pode falar. Vai ter atividade hoje? Não, atividade hoje não vai ter não, tá? Eu já estou quase finalizando, vou só passar mais uns conceitos de arte para vocês, e aí eu já finalizo e já disponibilizo esse vídeo assim que o Meeting me retornar. O Meeting me retorna, eu baixo ele para cá e subo, aí tem um momento de processamento, porque os vídeos eu coloco no YouTube, e o que acontece? O Google, quando você... Porque o Google é dono de tudo, né? De YouTube, um monte de aplicações. Então, o que acontece? Quando você disponibiliza um vídeo no YouTube, existem algoritmos de inteligência artificial que vão pegar esse vídeo e fracionar ele em milhares, milhões, bilhões de quadros. Então, ele pega um vídeo e vai transformar em fotos. E aí, o algoritmo, ele vai identificar em cada foto se possui algum gesto obsceno, né, alguma coisa que não está de acordo com as políticas do Google. Então, se você colocar um vídeo, por exemplo, no YouTube, que infringe essas características, no próprio pré-processamento ele vai identificar. Então, são algoritmos de inteligência artificial que fazem essa identificação. Por isso que demora um pouquinho até a gente estar publicando. Por que utiliza inteligência artificial? Porque imagina a quantidade de vídeos que são postados por dia no YouTube. Um volume, assim, gigantesco. Então, seria humanamente impossível de avaliarmos todas essas arestas, todos esses vídeos. O ser humano avaliar cada vídeo, imagina, você assistir o vídeo, 1 hora de vídeo, 2 horas, 3 horas de vídeo, para você dar um aval, esse vídeo pode ser postado. Imagina a quantidade de pessoas que estariam envolvidas nisso. É impossível. É isso que eu menciono para vocês. A inteligência artificial, ela veio para substituir esses trabalhos intelectuais mais simples. Simples assim, né? Tem que ter não precisa de ter muita inteligência por trás. Não precisa ter um pensamento crítico ou criativo para identificar, opa, esse vídeo aqui tem algum conteúdo impróprio realmente, né? Então, nós identificamos isso rápido. Então, isso a inteligência artificial vem para substituir. Agora, a criatividade, não. A criatividade é algo pertinente aos humanos, né? Então, aí, por isso que eu digo para vocês, a arte, ela é uma disciplina de tamanha importância, porque ela incentiva exatamente esse contexto, né? Incentiva vocês a serem mais criativos. Bem, dúvidas, pessoal? Não. Não. Então, beleza. Eu vou aqui fechar, então, o plano de ensino. Vou compartilhar tendo um pouquinho de paciência aí, porque às vezes acontecem alguns travamentos, mas vou apresentar aqui a nossa primeira parte teórica. É rapidinho, acho que não vamos demorar mais do que uns 10 minutinhos aí para a gente finalizar.
Bem, todos estão conseguindo visualizar? Sim. Sim. Bem, beleza. Tá bom. Tranquilo. Então tá. Bem, a temática aí é o que é arte. Então é a nossa É primeira... sério, professor, escolhe a pintura do pintor que eu mais gosto para começar a aula mesmo? É o grande Vicente, né? O Vicente Van Gogh é uma Van Gogh. história, é uma pessoa que... Fantástico também a história dele, né? A forma dele criar os desenhos, e os desenhos dele não eram desenhos lineares. Ele pegava os pincéis e sobrepunha na tela como Van Gogh pingados é e criava. perfeito. É perfeito. Eu dava tudo para conhecer o Van Gogh, eu daria tudo para conhecer esse cara, mas ele morreu antes da hora. Acontece, né? Ele morreu numa extrema pobreza, trocava arte por prato de comidas, e quando identificaram, a inteligência dele, a forma já era tarde. Mas é assim, pessoal, quando nós desenvolvemos algo, muitas das vezes o retorno não é imediato. Então você constrói algo, que muitas das vezes ele vai para a posteridade. E acontece assim, para vocês terem uma ideia, no contexto computacional, teve um cara chamado Bohr, que ele foi um cientista do século XVIII, deixa eu ver, não, do século XVIII nada, século XVI, 1500 e alguma coisa, 1580. O que esse cientista desenvolveu? Ele desenvolveu um modelo matemático que convertia qualquer tipo de equação matemática em 0 e 1. Agora você imagina, o cara pegar um modelo matemático e conseguir converter ele para 0 e 1, e depois desse 0 e 1 fazer o reverso, ou seja, você pega uma equação matemática, né, um número x, e você converte ele para 0 e 1, e depois você faz o reverso. E a partir dessa técnica matemática, ele conseguia também converter letras, palavras, tudo em zeros e uns. Tá, mas o que tem a ver isso, professor? Essa matemática que ele criou em 1580 é a base de toda a computação. Ou seja, naquela época, não tinha... Desculpa aí o cachorro latindo, pessoal. Não tinha valor nenhum. Pô, beleza, o cara converte um número matemático em 0 e 1, converte palavras em 0 e 1, e isso não tem finalidade alguma. Mas você imagina, 400 anos depois, se tornou a base científica para toda a computação, né? Se não fosse essa ideia do cara 400 anos atrás, nós não tínhamos os nossos computadores hoje. Então, assim, são coisas que a gente não entende o porquê. Você desenvolve, você cria e realiza o trabalho. Foi igual Van Gogh, né? Ele não viu o que a arte dele se tornaria. Mas acontece, né, pessoal? A gente desenvolve sendo feliz. Eu acho que temos que fazer as coisas sendo felizes. Faça as coisas... Pode falar. O senhor acredita que o Van Gogh foi realmente... que o Van Gogh realmente cometeu suicídio ou foi assassinato? É mesmo. Menina, Eu queria perguntar pro senhor. Senhor, é difícil porque é uma opinião muito pessoal, né? Não é a sua opinião pessoal, conta pra nós qual que é a sua opinião. Minha opinião pessoal, eu acho que ele se deparou com uma coisa assim, você desenvolve um trabalho que não é valorizado, né, que as pessoas não gostem, e isso acaba gerando depressão, né? Você acaba gerando que, poxa, eu não sou desse mundo, ele não se encaixou naquele contexto social. E muitas das vezes a pessoa, por não se encaixar, ele acaba levando a ter uma atitude dramática. Então, no caso de Van Gogh, eu creio que ele realmente cometeu suicídio. Agora, outras situações, olha só, é uma opinião pessoal minha, tá? É uma opinião assim, não é para vocês levarem ao pé da letra. Mas eu acho, por exemplo, que Getúlio Vargas, ele não se suicidou. Eu acho que criaram um contexto e mataram ele. Também eu não acho, professor. Acho que tinha só eu, assim, pensando assim, mas eu não acho não, professor.
Mas são coisas, né? A gente estuda a história, pessoal. Presidente daqui, Por exemplo, tipo, professor. matar, assim, tipo... Pode falar. Porque, por exemplo, se você for ver o Van Gogh, muitos estudiosos falam que o tiro que ele deu foi no rumo da barriga. Na minha opinião, uma pessoa que quer se matar igual o Van Gogh, não daria um tiro na barriga. Ele daria na cabeça ou no coração. E ele demorou alguns dias pra morrer ainda. Ele demorou muito tempo pra morrer. Então eu acho que ele não morreu de verdade. Eu acho que ele não morreu. Foi meio do que armada a morte dele. Ou então ele fez isso pra ficar a dúvida no ar, se ele foi morto por uma pessoa ou se ele se matou. Aí o cara é muito inteligente. Assim. Não, mas olha, o artista tem isso. Né? O artista tem isso. Você vê até o Coringa, né? O personagem do Batman. Que o Hitler, o Hitler, eu não acho que o Hitler... Gente, ele era Van Gogh. Não, eu acredito que o Hitler se matou, sim. Porque ele já tinha perdido a guerra. Então, se eles pegassem o Hitler, pelo todo o mal que ele já fez, ele ia ser no mínimo torturado. Nossa, ele ia muito torturado, né? Ele ia ser muito torturado. Mas olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu estudei muito, assim, uma temática, eu estudei muito a Segunda Guerra Mundial. O Hitler, realmente, ele suicidou. Não... Agora, falar uma coisa para vocês, assim, baseado na característica psicológica do Hitler. Ele não se suicidou com medo do que as torturas, do que poderiam fazer com ele. Porque uma pessoa meio que sociopata, meio psicopata como ele realmente não tinha medo disso. Ele não tinha medo de ser torturado, ele não tinha medo como o Göring, outros generais nazistas tinham. Um sociopata, ele não tem medo do que vai acontecer. Ele não tem medo. Então, ele fez aquilo simplesmente por um orgulho de não ser um troféu. Entendi. Né? Ele não queria ser um troféu na mão dele. Ele não morreu pelo inimigo. Não. Para ele não acabar com a história dele sendo um pego pelo inimigo, para ele acabar com a história dele ainda invicto. Exatamente, A cara malandro, cara. O Hitler, olha, ele nunca fez, pessoal, caralho. Tudo aquilo que ele construiu, aquele contexto, ele nunca fez aquilo por dinheiro, por querer isso ou não. Ele fez por algo muito maior, que é uma crença, é um ideal. Então, quando a pessoa tem um ideal, o ideal dele é acima do dinheiro. Eu vou até entrar numa questão assim, até um pouco política. Olha só, são opiniões pessoais minhas, tá? Está até gravado aqui, mas não são opiniões assim, como digo assim, associadas até à aula em si, né? Mas são opiniões pessoais. É igual no caso que eu vejo assim o Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro, se ele fosse uma pessoa corrupta como pregam aí, tudo, ele tinha aderido ao que foi proposto para ele e tinha sido ministro do STF. O ministro do STF hoje tem um salário vitalício, tem várias situações que acabam fazendo com que... Quem não quer ser ministro do STF? É o sonho de todo mundo. O cara manda mais até que o presidente. Então, assim, o cara ele não se sujeitou, ele foi até o fim. Eu vejo ele até um pouco injustiçado nesse contexto que é apresentado. Porque é um ideal. Quando você tem um ideal, esse ideal ele acaba sendo acima de qualquer coisa. Tá? Então, assim, é uma opinião pessoal minha, tá? Lógico, muitos de vocês não concordam, e não tem que concordar mesmo, porque quando eu tenho uma opinião pessoal, eu não estou baseando em nada científico. Porque quando você pega ciência, eu tenho que comprovar, com provas verídicas, com métodos. Então, eu não tenho isso, eu estou apenas expondo uma opinião baseada na minha subjetividade, tá bom? Assim, mas assim... Vou debater, porque política não é meu forte, eu não gosto de política, então eu vou concordar com o senhor e é isso, família. Mas é o caso do Hitler, essas pessoas assim, igual o Hitler, Napoleão, eles nunca fizeram por dinheiro, eles fazem por uma outra questão. Ideais pessoais deles. Isso, são ideais, né? O ideal é mais forte do que isso. Ou para ficar para a história. Para ficar para a história. Mas é o que eu estou falando, negócio desse lado do Vicente Van Gogh. Né? Talvez realmente ele pode ter dado um tiro para pensar no que aconteceria. Eu vou falar um negócio para vocês. Teve um cientista, o cientista que descobriu a radiação, quando ele estava estudando os efeitos do rádio e tudo, ele morreu sabendo que ele iria morrer, de acordo com os pressupostos dele.
Então, ele estudou porque ele queria deixar o nome dele na ciência. Porque, na época, não sabia como que eu, por exemplo, para diminuir a radiação e evitar com que eu morresse. Então, ele estudou ali o rádio e ele morreu por causa disso. Se matou pela ciência, né? Se matou pela ciência, ele sabia dos riscos e tudo. É muito Ele estava amor envolvido morrendo, ele nessa sabia da questão. radiação, mas ele quis deixar o legado. Então, É muito amor. Caraca. tem gente que é assim, que é igual você comentou sobre o Van Gogh. Talvez ele suicidou, deu um tiro ou deram um tiro nele, né? Porque Porque a gente ninguém não nunca tem achou relatos. a arma que ele se Sim. matou, então ninguém nunca achou a arma. Sim, e uma coisa que vocês têm que gravar: a história é sempre contada por quem? Pelos vencedores. E alterada, às vezes. Então é isso que eu estou falando. A história ela pode ser alterada. Se eu venci uma guerra, eu conto a minha versão. É igual uma briga, né? Você tem uma briga com um irmão e vai contar para o pai. Então você cria algumas Você vai contar do jeito que te distorções. favorece, né? Você não vai contar do jeito que sai do seu lado, vai contar do jeito que favorece, né? Exatamente. Então a história, por ser contada pelos vencedores, ela é totalmente passível de distorções. Então a gente tem que tomar cuidado em relação realmente ao que acreditar, né? Então, é que é acreditar duvidando, ainda mais ciências que não são exatas, né? Então, assim, pessoal, mas é isso. Van Gogh realmente é uma figura fantástica, eu gosto muito da arte dele, é algo que, na época que eu fiz o ensino médio, não dava muito valor às artes, à disciplina, e fui aprender isso bem mais tarde, né? Que realmente a arte ela tem um desenvolvimento muito importante da nossa sociedade, exatamente por representar a história de um povo, representar também a questão da evolução. Então, eu vejo a arte assim, de uma maneira bem fantástica. Então, assim, só para fecharmos a nossa aula de hoje, a arte, né, é uma palavra que se origina do vocábulo latino chamado ars, significa técnica ou habilidade, e podemos dizer que é uma manifestação humana comunicativa muito antiga. Então, assim, a arte ela tem que ter uma técnica e uma habilidade. A técnica diz respeito ao instrumento que você vai utilizar. Um violão, um pincel, né, um papel. Então, isso é a técnica. Agora, a habilidade é que é algo muito subjetivo. A habilidade é o que você vai fazer com aquilo. Então, isso está muito ligado à nossa individualidade, à nossa cognição. Ou seja, os nossos sentidos se organizarem para criar e desenvolver a habilidade necessária para transformar elementos. Então, isso é o ser artístico, é aquela pessoa que vai, através da habilidade, através dos instrumentos, vai desenvolver algo. Ou seja, a manifestação humana para que através da comunicação eu consigo desenvolver algo. Então, ela possui um caráter estético, e intimamente relacionado com as sensações e emoções dos indivíduos. Então, uma arte, você olhar um quadro, muitas das vezes ele faz você chorar, né? Então, ficar triste. Então, geralmente, o objeto a qual você interage com ele acaba mudando a sua emoção. Então, como exemplos, temos aí a pintura, a dança, pode falar. Por que as telas do Von Gogh eram tão valorizadas? Olha, agora você me pegou, viu? Eu posso fazer uma pesquisa. Você fala as teclas, eu não entendi. As telas? Ah. Porque elas eram tão valorizadas hoje? Porque elas são tão valorizadas hoje? Olha, geralmente, quando você tem algo artesanal, algo que não é passível de se copiar tecnicamente, então você acaba tendo uma valorização, né? E pela aquela característica individualizada, ter sido construída de uma forma mais antiga, então ela acaba tendo valor para alguns. É igual, por exemplo, o quadro. Se você pega o quadro da Mona Lisa, existem computadores que já interpretaram o quadro e construíram com a extrema perfeição aquele quadro. Tanto que tem que ter um perito para identificar se o quadro é verídico ou não. Tem que ter um perito, o cara que vai usar instrumentos, isso e aquilo, para dar uma veracidade. Mas o que eu quero dizer é que você pode ter uma coisa plagiada
que vai ter uma representatividade quase 100% do que é o original. Mas por que é valorizado? Porque é único, é aquele contexto, você sabe que é aquela pessoa que você valoriza muito, que construiu. É igual, por exemplo, um relógio de um pai, de um parente que você gosta muito. É um relógio, um anel, uma coisa assim, que tem um valor monetário, mas não é tão alto. E aí essa pessoa vem a óbito. E aquele anel, aquele objeto acaba tendo um valor sentimental muito forte para você. É igual um colega nosso, que ele comprou um Landau. Ele deixa o Landau guardado. O Landau é um carro da década de 70, 80. Bonito, e aí, por que ele comprou aquele Landau? Porque o avô dele tinha um Landau, e o avô dele, no sábado, pegava ele, o irmãozinho dele e a irmã, e levava para passear. Então, aquele momento nostálgico, que reacendeu 40, 50 anos depois, ele acaba comprando aquele objeto para tentar reaver aquele momento, lembrar de uma forma tátil. Então, é exatamente isso. Então, nós valorizamos certas coisas antigas, coisas nostálgicas, porque aquilo acaba trazendo uma referência, trazendo um emocional. Então, a tela, outros objetos mais antigos, eles acabam tendo esse valor significativo por causa disso. Não que não seja passíveis de serem replicados, porque muitas das vezes você consegue construir réplicas de uma tela, usar daquela técnica, só que há uma pequena diferença emocional que acaba valorizando. Então, a resposta, ao meu ver, seria essa. Não sei se eu consegui atender a sua dúvida. Sim, e também tem um outro argumento que faz ela ser tão valorizada hoje, é o tipo da tinta que era usada naquela época. Era totalmente natural a tinta usada. Sim, tem essas questões também, né? As questões hoje tem muita coisa sintética, né? Então, não que você não consiga reproduzir a tinta, mas pelas caracterizações daquilo, acaba sendo valorizado. É igual um violino, né? Tem violino aí que tipo, tem um nome de um artista que criava violino no início do século passado, 1912. Os violinos têm aí mais de 100 anos e estão valorizando. O valor, assim, é muito caro, é muito dinheiro. Aí você compra violinos e ele não consegue dar aquela tonalidade do som. Aí você pega, mas por quê? Pela madeira usada, pelo envelhecimento da madeira. Então, tem coisas que o sintético não consegue atender. Então, por exemplo, assim, aquela madeira que tem aí igual vinho, né? Não tem, por mais processo químico que você crie, você não consegue reproduzir um vinho, um uísque de 200 anos. Então, assim, tem coisa... Opa, pode falar. Professor? Isso aí, ó. Aquela madeira, né, antiga, velha, acaba tendo um valor. Então, assim, tem coisas que não tem como você acelerar. Você pode criar um catalisador. Vocês vão estudar em química, existem catalisadores. O que é um catalisador? É você conseguir acelerar um processo. Por exemplo, você pega uma massa, um concreto. Então, o concreto ele demora X horas para endurecer. Aí você utiliza um catalisador e aquelas horas passam a ser minutos. Só que existem algumas substâncias na natureza que não tem como você envelhecer. Igual você pegar um uísque, no caso a madeira, por exemplo. Então, isso acaba justificando também o valor, né, aquela pequena diferença que tem em determinados produtos. Bem. Professor? Você já viu um quadro de Basquiat? Hã? Você já viu um quadro de Basquiat? Não, acho que não. Você nunca viu? Não. Depois você pesquisa pra ver. Tá, eu vou dar uma olhadinha. É como eu digo para vocês, tem pouco tempo que eu estou na disciplina. Então, muitas coisas assim eu acabo não tendo conhecimento. Tá? Então, vocês acabam me trazendo uma carga, né? Vocês acabam trazendo uma carga para mim teórica também. Né? Eu não sei se vocês já ouviram falar que o professor aprende muito nas aulas. Se você... Tem uma teoria que fala o seguinte, se você quiser aprender algo na vida, dê aula sobre aquilo. Realmente, porque aí você tem que estudar,
você tem que apresentar isso para as pessoas que, às vezes, têm um conhecimento daquilo mais do que você. Porque, o conhecimento ele não é linear, né, pessoal? Eu tenho conhecimento numa área, muitas vezes vocês têm mais conhecimento do que eu em outras. Então, há essa troca. Não é porque uma pessoa é doutora que ela tem mais conhecimento do que você em determinado assunto. Então, as pessoas, às vezes, confundem muito isso. O doutor, ele é muito bom numa pequena área de conhecimento. Porque funciona assim, ó. Vocês hoje veem várias disciplinas, química, física, matemática, biologia, artes. Quando vocês vão fazer a graduação, aí vocês já vão ver o quê? Uma parte daquela disciplina. Ou então alguns cursos que precisam de ver 3 disciplinas, como medicina. Você vai ver muita química, você vai ver biologia e você vai ver matemática, né? Computação, matemática, puramente matemática. Então, assim, o que acontece? Quanto mais você estuda, mais conhecimento você vai ter de uma pequena coisa. Então, quando você faz uma especialização, aí dentro daquela área da graduação, você já vai focar em algo. O mestrado vai focar em algo também. O doutorado, então, é um pontinho dentro de um oceano de ideias, né? Então, é assim que funciona a ciência, tá? Então, quando vocês viram, fulano é doutor, especialista naquilo, é porque o cara entende muito, muito de algo muito peculiar, de algo muito pequeno. Bem, voltando aqui para a gente fechar, então a arte ela tem essa função social também, porque integra, faz uma integração muito grande das pessoas no desenvolvimento dos seus produtos artísticos, que acaba tendo uma caracterização reflexiva dessa nossa essência, porque o que nós somos representados pela arte. Tá? Ela existe praticamente em todas as culturas. Se você pegar um índio, o índio ele tem um desenvolvimento artístico, né? Ele cria aquelas ferramentas, ele cria os desenhos, as imagens, os instrumentos, o ferramental. Então, isso tudo faz parte dentro de um ciclo artístico. Então, a sociedade, ela expurga isso, né, através dos indivíduos. Então, é algo que tem que ser, assim, muito bem valorizado e respeitado também. Bem, pessoal, eu acho que hoje nós até extrapolamos um pouquinho aí do nosso tempo, mas foi muito bom conversar com vocês. Foi bom mesmo o papo, professor. Eu gosto muito de ter essa sinergia, essa troca. Desculpem aí pelos barulhos, o cachorrinho vai andando Nada, aqui. tá de boa, professor. Mas em próximas aulas eu vou ter um ambiente mais isolado, tá bom? Deixar a aula mais animada, pode deixar a aula mais assim, dar um chão. Obrigado, eu agradeço muito vocês aí pela participação, podem trazer coisas novas. A gente pode... Eu quero até que você coloque o nome aí do artista, até quem comentou aí, da tela, para mim até dar uma pesquisadinha sobre isso. Coloca o nominho dele aí pra gente no chat. Foi a Júlia. Muito interessante. Isso, Júlia. Eu vou até dar uma olhada. Um quadro dele no leilão foi avaliado, eu acho que 495 milhões de dólares. Tipo, quadro dele. Traduz para português. O ruim é porque ele já morreu, né? Não tá vivo. Ele já morreu. Já. Tá bom, tô esperando aqui. Então, pessoal... Ô, professor, sabe a ideia que eu tive? Pode falar. Vou fazer um desenho, vou fingir de morto e quando o desenho valorizar, eu volto. Meta de vida. Eu vou falar um negócio aqui para vocês, já estamos terminando a aula. Na década de 80, eu assisti uma série, eu acho que eu tinha uns 10 anos, talvez até menos. O que era interessante é que o cara conseguiu desenvolver a máquina do tempo. Né? Então, ele desenvolveu a máquina do tempo e ele foi exatamente atrás do Van Gogh. Isso foi um episódio que eu assisti e nunca mais eu consegui... Não, isso é muito antigo, da década de 80, é muito antigo. Eu nunca nem achei mais esse filme. Então, eu assisti esse filme, o cara pegou, foi lá, e o Van Gogh trocando por comida, e ele pegou alguns dólares. Né? O interessante é que o americano gosta disso, né? de fazer essa... Tudo é lá nos Estados Unidos. Até mesmo o Van Gogh era americano. Mas aí o que acontece? Aí a ideia foi o quê? Ele chegou lá e comprou as obras do cara todas.
Cara, se eu volto obras... que eu vejo o Van Gogh, eu não ia comprar as obras dele, eu ia trazer ele pra morar comigo. Ele ia vir morar comigo na minha casa, ele ia dormir comigo na minha cama. Sim, Júlia, com certeza, né? Quando a gente tem um ídolo... Eu ia morar com o Van Gogh, gente. Não, eu também, eu acho... Para mim, foram dois artistas que eu sou assim, fãs. O Dalí também. Acho que todo artista, né? Até Picasso, todos eles têm aquela... Vocês é porque ainda são muito jovens, mas quando no tempo vocês vão passar a observar, valorizar mais coisas. Talvez até desenvolver novos sentimentos, novas formas de vislumbrar. Porque eu, quando eu tinha a idade de vocês, eu não gostava de arte, não. Eu achava que era algo assim totalmente infrutífero. E como a vida nos muda? É como o Raul Seixas, né? Somos uma metamorfose ambulante, muda muito. Eu sou apaixonado hoje por esses caras, por esses artistas. Então, o Dalí, por exemplo, o Dalí ele pega objetos e criou o surrealismo. Né? Então, ele pega um ovo, a gema do ovo, e transforma no planeta. Então, assim, até os discos do Pink Floyd, que são totalmente baseados no surrealismo. Nossa, então, Pink acho Floyd é muito foda, bacana. cara. Nossa, Pink Floyd é da hora. Mano. Sim, os discos do Pink Floyd são tudo baseado no trabalho já dele, do Dalí. Já o The Wall, né? The Wall, já assisti, tudo. Então, assim, o Pink Floyd tem essa caracterização. Ele envolve teatro, ele envolve pinturas. Então, para mim, é uma banda mais artística que eu conheço, é o Pink Floyd. Tudo deles envolve essa questão da arte, é muito forte. Não só a música, né? Está atrelado a outras coisas. É verdade, professor. O rock clássico, né? E eles envolvem bastante a questão do abstrato, né? Sim, sim. Oi, pode falar. Eu acabei de falar aí. Ô, professor, mandei pro senhor no chat, viu o nome do quadro que eu falei lá. Já pode sair, professor? Pode, pessoal. Então, falou, professor. Até a próxima aula. Falou, tchau, professor. Falou. Tchau, Tchau. Falou. Até mais, gente. Falou, abraço. professor. Pode escutar, viu, Thiago? Falou, pode continuar, professor. só para despedir. Falou, Joe. Falou. Tchau, professor. Até mais. Até mais, professor. Falou, professor. Até mais. Obrigado, gente. Falou, obrigado, seu, hein? Pô, manda mesmo, viu, Thiago? Eu gosto, cara, desse tipo de coisa assim, porque a gente aprende a valorizar, sabe, com o tempo. Então, com o tempo, muita coisa vai mudar em vocês. Sabor, tudo. E uma coisa eu falo para vocês, nós vamos nos tornando mais sensíveis. Todo ser humano ele vai se tornando mais sensível. E a arte ela tem uma influência muito, muito grande nisso. A gente aprende a valorizar coisas que antes nós não valorizávamos. Bem, gente, então eu me despeço de vocês, tá? Vou aqui finalizar a gravação. Estou pegando aqui o quadro de Baquial. Obrigado, Júlia, tá, por ter enviado para mim. Eu agradeço. E me despeço de vocês. Fiquem com Deus, se cuidem. E até o próximo encontro nosso, tá bom? Foi muito boa a aula. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Forte abraço para vocês. Até mais. Tchau.